pessoal, a aula de hoje é sobre os exercícios das aulas 34 e 35, paralelepípedo e cubo. Então, primeiro aqui, pausa o vídeo e tenta fazer. Ele fala que o Marcos precisa transportar uma peça de 3 metros de comprimento. Ele foi a uma transportadora que indicou alguns modelos. A peça poderá ser transportada em qualquer posição, desde que caiba inteiramente no baú do veículo. Considerando apenas o comprimento da peça, os modelos de veículos que Marcos pode escolher para esse transporte são: o maior espaço dentro desses bagageiros vai ser exatamente na diagonal, porque todos eles aqui são paralelepípedos, essa parte do bagageiro, paralelepípedos lá, reto retângulo, né, que nós vimos na última aula. Vou calcular, portanto, a diagonal desses bagageiros, pegando as 3 dimensões e substituindo aqui, ó, olha o primeiro, tá vendo? Faça essa continha, aqui vai dar 4, 1 mais 1 vai dar 6. Só que a raiz de 6, gente, é um número menor do que 3, porque para ser exatamente 3, teria que dar raiz de 9 aqui dentro. Então, esse primeiro veículo não consegue transportar a peça. Vou fazer a mesma coisa com os outros, ó. No 2, peguei as dimensões, substituí aqui. Já vejo que se dá, porque aqui dá 4, mais 4, 8, e teria que dar aqui 1 para ser o 9, né? A raiz de 9 que eu estou procurando no mínimo. Só que aqui vai dar 1,21, então a raiz aqui é a raiz de 9,21, que é maior do que 3. Ele serve. E olha para suas alternativas. Só a letra B tem ao 2. Então, você já conseguiu resolver. Vou fazer mais um para a gente treinar. Ó. Coloca aqui as dimensões do bagageiro, tá vendo? Faço primeiro a potência e vou ver que esse número dá 10,48, que também é maior do que 3. E se você fizesse isso com 4, também seria possível. 2, pausa o vídeo e tenta fazer. Ele fala de um novo suco será vendido em caixinhas. Com qual formato? Paralelepípedo reto retângulo. De dimensões, ele dá aqui tudo em centímetro, hein, pessoal? Para calcular o custo total unitário do produto, devemos considerar o custo do suco e o custo do material utilizado na fabricação da caixinha, né? Nada é de graça no que nós consumimos. Agora, a letra A, ele quer saber a área total. Só que cuidado, ele está falando em decímetro quadrado. Esse quadrado deveria estar elevado, tá? Considera sempre assim. Como aqui as medidas estão em centímetro, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar em decímetro, tá? Um decímetro, ele equivale a 10 centímetros. Então, é só dividir aqui todos esses elementos, essas dimensões, por 10. A área total do paralelepípedo é 2 vezes, lembra que nós vimos? Então, eu peguei, ó, aqui ficou 0,5 vezes 0,5, tá aqui. 0,5 vezes 1,2, tá aqui, porque eu dividi todo mundo ali em cima por 10, hein? Aqui já tá em decímetro. E o último eu pus 0,5 vezes 1,2. Se você não consegue fazer assim, faz um paralelepípedo, coloca as dimensões que ele te dá e vai fazendo através da visão espacial. Resolvendo essas continhas, eu vou ter 0,25 aqui, ó, 5 vezes 5, 25, com 2 casas decimais. 5 vezes 12 dá 60, mas aqui também tem 2 casas decimais, então daria 0,60 ou 0,6. E a mesma coisa aqui. Somo todo mundo e depois multiplico por 2. Então, a área total eu já tenho e já está em decímetro quadrado. No B, é o custo do material da caixinha. Como aqui está em decímetro quadrado e você agora gasta para cada decímetro quadrado 20 centavos, é só fazer isso vezes 0,2 ou 0,20, tá? O custo da caixinha é 58 centavos, portanto. No C, ele pede o volume em litros da caixinha de suco. Ainda dá aqui uma lambuja, né? Um lembrete que 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. O volume eu já vou fazer em decímetro, porque, ó, já está relacionado aqui com 1 litro, tá vendo? Se eu fizer aqui a multiplicação das 3 dimensões, eu tenho um volume.
O volume, portanto, vai ser 0,3 litros, porque já estava em decímetro cúbico aqui quando saiu o resultado, já posso colocar como litro. Letra D, o custo do suco. Peguei lá do exercício que o custo do litro do suco é R$ 3,00 do litro, mas aqui eu só tenho 0,3. Então, é só fazer essa continha e você vai perceber que o custo, portanto, é 90 centavos. E a letra E seria o custo total, né, do produto. Só somar o custo do suco com o custo da caixinha e você tem 1,48 centavos. Pausa o vídeo e tenta fazer. Então, ó, ele fala que aqui é uma caixa de madeira, né, maciça, mas o que ele quer saber lá no final? A altura em centímetros da mistura restante. Como ele fala que a caixa de madeira maciça tem 0,5 centímetros de espessura, pensa aqui, ó, aqui tem 0,5, aqui tem 0,5, e ele te dá as dimensões aqui externas, tá vendo? Mas isso não é a capacidade, né, de litros que cabe aqui dentro, de líquido que cabe aqui dentro. Por quê? Você tem que descontar esse meio de cada lado aqui. Vamos arrumar, então, as dimensões. Meio de um lado, meio do outro, aqui ficou com 59, tirei 1 centímetro. A mesma coisa aqui, meio de um lado, meio do outro, eu tiro 1 centímetro. Agora, depois de um tempo, foi colocada uma mistura de líquido de água com álcool a uma altura de 8 centímetros. Como não houve reposição da mistura ao longo de um certo período, e 1.200 centímetros cúbicos do líquido evaporaram. E ele quer saber a altura da mistura, em centímetro, da mistura restante que ficou lá na caixa. Vou fazer o volume aqui, ó, para ver qual foi a altura que resulta em 1.200 centímetros cúbicos. Tá tudo em centímetro, vou multiplicar. E eu vou descobrir que essa altura, na verdade, ó, se você pegar isso e dividir por isso, vai dar aproximadamente 0,52. Ou seja, você estava a uma altura de 8 centímetros quando você colocou lá o seu líquido aqui dentro, evaporou 1.200 centímetros cúbicos, o que equivale a diminuir de 8 a altura de 0,52 centímetros, sobrando, portanto, para a mistura que está lá dentro, uma altura de 7,48. E esse número está exatamente nesse intervalo aqui. Então, o correto é a letra C. Pausa o vídeo e tenta fazer, pessoal. Eu achei esse exercício muito legal, porque ele fala aí sobre os meteorologistas, sobre a precipitação da chuva, e explicou bem direitinho. Então, ó, ele quer saber no final a capacidade total do tanque, né, quando choveu 10 milímetros naquele dia, e eu vou fazer algumas anotações aqui no início, e eu resolvo no próximo slide. Então, nesse dia, ele viu que 1 milímetro é quando eu tenho aqui, ó, por exemplo, um espaço aqui, ó, um paralelepípedo, reto retângulo, e quando choveu aqui dentro, pessoal, de 1 metro quadrado de base, tá? Quando choveu aqui dentro, elevou aqui a água até uma altura de 1 milímetro, mas isso num espaço de 1 metro quadrado, tá? Como se a laje aqui, ó, tivesse 1 metro quadrado. Agora, quando tiver essa elevação de 1 milímetro em 1 metro quadrado, significa que ali eu tenho 1 litro de água. Nesse dia, ele está falando que a precipitação foi de 10 milímetros. Bom, se em 1 milímetro, num local de 1 metro quadrado, eu tenho 1 litro, quando chove 10 milímetros, nesse mesmo local de 1 metro quadrado, eu vou ter um acúmulo de 10 litros. Agora, eu vou resolver o exercício no próximo slide e vou mostrar aqui para vocês o que aconteceu nessa laje nesse dia. Já peguei aqui, né, que eu tenho em 10 milímetros, 10 litros por metro quadrado. Eu quero saber, nesse dia que choveu esses 10 milímetros, essa laje aqui acumulou quantos litros de água? Para depois encher o meu tanque de armazenamento. E aí ver a capacidade que ele ocupou aqui do meu tanque. Primeira coisa, a área da laje, ó, é 8 vezes 10, 80 metros quadrados. Significa que
80 metros quadrados, eu vou ter quantos litros? É pegar o 80 e multiplicar por 10, porque cada metro quadrado está acumulando 10 litros, tá vendo? Então, nesse dia, teve um acúmulo de 800 litros aqui dentro. Ele encheu aqui quanto desse tanque? Primeiro eu vou ver o volume do tanque, que é só multiplicar as 3 dimensões. Descobri que o volume do tanque tem 4 metros cúbicos. E eu tenho que lembrar que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Sempre que eu falo quadrado ou cubo, não esqueçam que deveria estar elevado, tá bem? Se eu tenho 4 metros cúbicos aqui, significa que a capacidade ali é de 4.000 litros. Como eu só utilizei 800 naquele dia, vamos descobrir quanto vale em porcentagem. É só fazer essa divisão. Pode simplificar, que eu gosto mais. Depois, simplifique em cima e embaixo por 8. E você tem que a capacidade nesse dia foi usada de 1/5. Se eu dividir, eu vou ter 0,2, o que equivale a 20%. E, portanto, a alternativa correta é a letra C. Eu espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.